Sejam bem-vindos a mais uma aula de português instrumental. Hoje nós vamos, nos aprofundar na notação de enfermagem. Então, não se desliguem desse vídeo, porque a aula de hoje é muito importante. Eu vou aqui, ao longo desse vídeo, destrinchar seis perguntas com vocês, e a partir dessas 6 perguntas, nós vamos iniciar a nossa anotação de enfermagem. Esse vídeo, a gente vai dar início à anotação de enfermagem. No próximo, nós vamos nos aprofundar nesse texto que é a anotação de enfermagem, tá? A anotação de enfermagem deve ser um texto sucinto, um texto descritivo, onde eu vou descrever os procedimentos que realizei, vou descrever o que o paciente relatou e vou descrever aquilo que observei. Então, vamos lá para as nossas perguntas. Então, a primeira pergunta é: qual o tipo de ventilação apresentada pelo meu paciente? Então, eu vou ter que relatar qual é essa ventilação. É o que? É ventilação espontânea? É CPAP? É BIPAP? Ele faz uso de traqueostomia, né, tubo traqueal? Por que eu vou dizer isso? Se ele está num CPAP, passa para um BIPAP e depois passa para uma intubação, o enfermeiro ou a enfermeira ele vai entender que esse paciente ele não está reagindo bem ao tratamento, ele não está evoluindo ao tratamento, né? Porque a evolução do enfermeiro vai contar com o exame físico, que é realizado pelo enfermeiro ou enfermeira, e pela anotação que o técnico faz. Então, respaldado no exame físico que ele vai fazer e respaldado nas anotações que o técnico faz, é que o enfermeiro vai fazer sua evolução de enfermagem. Tá? A segunda pergunta é: qual o tipo de consciência, tá? Qual o tipo de consciência que o meu paciente ele está apresentando? Tá? Ele está consciente, comunicativo, está torporoso, ele está em coma, obnambulando, ele está letárgico. O técnico de enfermagem ele não vai avaliar o tipo de consciência, tá? Mas ele tem que saber identificar os níveis de consciência para poder relatar. Então, técnico, você não vai fazer a avaliação do tipo de consciência. Você tem obrigação de conhecer, de saber identificar para poder relatar, ok? Então, gente, muito importante eu relatar o aspecto da pele, do tegumento do meu paciente. Tá? Ele está corado, ele está hipocorado, ele está desidratado, ele tem edema. Se apresentar edema, qual é o nível do edema? Isso aí a gente vai aprender mais para frente, né? A identificar níveis de edema, mas tem que ser relatado tudo que você observar na pele do paciente, tá? Além dos dispositivos que a gente vai ver mais para frente, né? Que a gente tem que relatar todos eles, tá? Tudo que tiver na pele, uma mancha que tiver, né, que não seja uma mancha de nascença, uma mancha natural, a gente vai relatar, porque várias doenças elas vão, né, fazer com que apareçam manchas, né, com que apareçam lesões, com que apareça um edema. Então a gente vai observar isso, vai relatar. Lembrando, se tiver uma lesão, qual o tamanho dessa lesão, qual é a cor dessa lesão, porque dependendo da coloração, né, pode ser um tipo de doença ou, né, níveis diferentes de uma determinada doença. Então, tudo que for observado na pele tem que ser anotado. Próxima pergunta é: o que o paciente comunica? Tá? Se ele fizer alguma reclamação, você vai anotar, mas na conversa com o paciente, em algum procedimento, você pode perguntar: seu José, o senhor almoçou? O senhor jantou? Está sentindo alguma dor? Como é que o senhor está se sentindo hoje? E isso tudo é informação que você vai coletar para poder anotar. Lembrando que todas essas anotações têm que ser relevantes, tá, para o quadro do paciente. Você não vai anotar, por exemplo, ele falando que a comida está ruim ou que o ar-condicionado não gelou muito, tá? A anotação tem que ser algo que seja relevante para o tratamento do paciente, ok? Então você vai dizer aqui,
né? Se o paciente ele apresenta algum dispositivo, catéter, sonda, dreno, curativo, sempre de maneira céfalo-caudal, tá? Então eu vou falar da cabeça até os pés. Exemplo, paciente apresenta sonda nasogástrica para alimentação, apresenta catéter venoso central injugular, apresenta acesso venoso periférico. Você vai dizer se está salinizado, ou seja, sem nada, sem medicação correndo, ou se tem medicação correndo e qual medicação que está correndo, né? Não, curativo em membro inferior esquerdo. Você vai dizer sempre da cabeça para os pés. Eu não vou começar descrevendo um curativo que está no pé ou na perna e depois passar para uma sonda, né, para um acesso, para um catéter, para um dreno. Sempre, gente, da cabeça para os pés, tá? Esses dispositivos que a gente vai descrever. Não pode deixar de descrever nenhum, tá? Lembrando que essas anotações aqui são o primeiro contato que a gente está tendo com o paciente. A gente ainda não fez nada, a gente só observou, tá? E relatou, ouviu e relatou. Depois, no próximo vídeo, é que a gente vai realizar os nossos procedimentos, ok? Agora é só observação. Como é que eu estou encontrando o meu paciente? Aspectos que você, técnico, observou, tá? Evacuação, diurese, êmese, lembrando que êmese é vômito, tá? Curativos, secreção, tudo que você observar, você vai relatar. Lembrando que a evacuação, a diurese, as secreções, né, a lesão, né, você vai relatar sempre a coloração, tá? Porque a coloração na diurese, né, ela pode dizer para a gente que o paciente está com alguma doença. A coloração na evacuação, a mesma coisa. Então, é de extrema importância você, né, dizer qual é a cor da urina, qual é a cor das fezes, né? Qual é a coloração da lesão, qual é a coloração da secreção. Isso é de extrema importância. Mais para frente no curso vocês vão ver que cada coloração pode ser uma patologia diferente ou pode ser um nível diferente de certa patologia. Por isso a importância de descrever não só, né, essas coisas que a gente pode observar, mas também a coloração de tudo isso. Lembrando, gente, que isso aqui é só um norte para o início da sua anotação de enfermagem. A gente não pode esquecer que todo procedimento realizado, ou tudo que é observado, nesse caso, né, desse primeiro vídeo, o que a gente observou, nós vamos relatar, passar um traço, assinar e colocar o número do Corém. Quem tem carimbo, carimba, tá? O carimbo não é obrigatório. Mas nunca esquecer, né, de anotar e assinar. A gente não pode deixar de assinar. E, Júlio, por que eu traço depois de eu anotar o que eu fiz? Para ninguém poder acrescentar nada, tá? Faz um traço ali no finalzinho, depois assina, carimba ou assina o número do Corém e acabou o assunto, tá? Você parte para o próximo paciente, parte para a próxima anotação, beleza? Isso aqui, gente, lembrando, é só um norte para o primeiro contato com o paciente, para a primeira anotação do dia, né, daquele paciente. Nós vamos ver no próximo vídeo, né, como que eu vou anotar os procedimentos. E lembrando, tá? Eu não falei antes, todo procedimento começa a ser anotado, né, com a hora, tá? Se eu observei tudo isso no paciente às 8 da manhã, eu vou colocar 8 horas e colocar o que eu observei. A gente vai ver isso no próximo vídeo, ok? Lembrando que informação não registrada é informação perdida. Quando eu deixo de anotar, quando eu esqueço de anotar, ou quando eu acho que algo é irrelevante e não anoto, aquela informação está perdida e muitas vezes aquela informação poderia ajudar o paciente no seu tratamento. Tá? Lembrando que o enfermeiro ele faz a sua evolução a partir do exame físico que ele realiza no paciente e a partir da nossa anotação. Então, a evolução de enfermagem depende também de nós.
o nosso trabalho contribui muito para a evolução do paciente no seu quadro clínico, né, e para sua possível alta, né, para sua possível melhora. Então, o nosso trabalho não é apenas cuidar, tá? É cuidar e anotar todos os cuidados prestados. Na nossa live a gente vai tirar mais dúvidas a respeito do que anotar, por que anotar. Aqui é só uma leve introdução, tá, a esse assunto da nossa terceira aula. Eu espero encontrar todos vocês e até lá.